18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você na sintonia certa, você no melhor Mix do Brasil. Hoje é sexta-feira, final de semana aí, já na cara. Estamos juntos com você até às 7 da noite com os principais destaques do dia. Mais uma edição do programa 18 horas. Eu, Carlos Júnior, e ela, Karime Leão. Boa noite, Carlão. Oi, Karime. Tudo bem contigo? Tá ótimo, então. Tudo bem também. Bora. Muito boa noite pra você que faz companhia aqui pra gente, sintonizado em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite. E um boa noite especial pra galera que nos acompanha agora, ao vivo, viu? No @18horasnews lá no Instagram e também no YouTube, no @18horasnews. Lembrando, daqui a pouquinho o programa vai estar na íntegra no 18horas.com.br, o site de notícias aqui da Mix Manaus. 6:02 e até às 7 da noite ao vivo e em cores pra você. 18 horas. Vamos aos destaques do programa 18 horas desta sexta-feira. O Ministério Público do Estado instaura inquérito para investigar a empresa Amazonas Energia. E a Comissão de Defesa do Consumidor, a OAB Amazonas, quer explicação também da Amazonas Energia sobre as inúmeras denúncias de cobrança indevida no consumo de energia. E especialistas alertam que o governo do Amazonas vai desmontar o Hospital de Combate à Covid-19 na Newton Lins, enquanto o estado ainda passa pela terceira onda da pandemia. Entidades ligadas à indústria buscam alternativas para garantir vantagens do polo industrial de Manaus, com a possibilidade da redução do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. 6:02. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você confere a partir de agora em mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, a Amazonas Energia ainda está na berlinda diante das inúmeras denúncias de cobrança indevida, com valores bem acima do que seria correto. A empresa alega que os erros são mínimos e que vai ressarcir os consumidores, Karine. Pois é, Carlão, só que são tantas denúncias novas que o Ministério Público do Estado decidiu instaurar inquérito para investigar a empresa Amazonas Energia, como explica o repórter Hector Silva. O Ministério Público do Amazonas instaurou nesta semana um inquérito civil para investigar possíveis irregularidades na medição do consumo de eletricidade de residências em diversos bairros de Manaus, depois da troca de mais de 10 mil medidores feito pela Amazonas Distribuidora de Energia, entre os dias 17 e 21 de janeiro deste ano. Segundo o promotor titular da 51ª Promotoria de Justiça do Consumidor, Edilson Queiroz Martins, o Ministério Público irá apurar toda a situação desde 2020 até o momento. Diante dessa notícia que foi amplamente divulgada na imprensa, de eventual dano ao consumidor com cobrança através do medidor, que eventualmente estaria contando a mais os quilowatts, o Ministério Público instaurou inquérito civil público, que é o instrumento constitucional competente, para apurar em sua plenitude toda essa situação desde 2020. Então vamos junto aos órgãos competentes, junto ao IPEM, junto também ao PROCON, que tem muita informação, apurar o que de fato está ocorrendo com essa cobrança, com essa, vamos botar aqui entre aspas, a denúncia do IPEM com relação aos medidores. E juntamente com isso, verificar a legalidade e toda a situação com relação à instalação de novos medidores da forma como está sendo feita. Inclusive, a situação dos novos medidores está sob júdice, está no Tribunal de Justiça. O Ministério Público requereu ainda à ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, um parecer conclusivo sobre o novo sistema de medição e registro de consumo de energia elétrica, que deve responder, entre outras questões, se a agência teve conhecimento da conduta adotada pela Amazonas Energia e se foi consultada e aprovada a troca de medidores. Hector Silva, para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Olha, tem mais uma ação, né, Carlão? É isso aí. Não é apenas o Ministério Público, Karime, que está com a mira apontada aí para a Amazonas Energia, não. A Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Amazonas questiona a empresa e quer explicações sobre as inúmeras denúncias de cobrança indevida no consumo de energia. Exatamente, Carlão, e tem prazo para isso, viu? A OAB estipulou um prazo de 5 dias para a Amazonas Energia responder, informando, inclusive, as medidas que vão ser tomadas para ressarcir o consumidor. O repórter Hector Silva volta para explicar mais essa situação para a gente. A seccional Amazonas da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, por meio da Comissão de Defesa do Consumidor, protocolou ofício para a empresa Amazonas Energia sobre as denúncias de cobrança indevida no consumo de energia. A OAB-AM solicita que a Amazonas Energia informe as providências cabíveis a serem adotadas para ressarcir os eventuais prejuízos aos consumidores que foram lesados pelos medidores de energia que, segundo o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas, IPEM, estavam aferindo quase o dobro do consumo normal. De acordo com o presidente da comissão, Reginaldo de Oliveira, a medida da ordem visa resguardar o direito coletivo dos consumidores e da sociedade amazonense. Nós entramos com um requerimento, um ofício formal, pedindo esclarecimento devido com relação aos medidores adulterados, medidores que estavam apresentando cobranças abusivas, inclusive com 50% do valor que o consumidor pagava. E esse fato foi apurado pela fiscalização do IPEM. Então nós queremos que a Amazonas Energia apresente a sua justificativa, isso aí no direito constitucional contraditório, e também nós estamos pedindo as providências e queremos saber o que a Amazonas Energia vai fazer nesse caso com relação ao ressarcimento desses clientes que foram prejudicados, que tiveram aí a sua conta com valores elevados, e o que vai ser feito daqui para frente com relação aos medidores dos consumidores daqui da nossa cidade de Manaus, do Amazonas. O documento foi entregue na quarta-feira, dia 16. A concessionária tem um prazo de 5 dias para responder os questionamentos da instituição. Hector Silva, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Pois é, e tem mais, viu? Agora a Defensoria Pública do Estado cobra uma multa milionária da empresa Amazonas Energia, e suspensão da instalação desses novos medidores. A condenação é de R$3 milhões por danos morais coletivos e danos sociais, além da proibição e em medida liminar da instalação desses novos medidores, chamados aí de Sistema de Medição Centralizada. A ação pede também, Karime, que a concessionária de energia faça a substituição dos novos medidores pelos medidores convencionais, no prazo máximo de 3 meses. O pedido foi protocolado na tarde desta sexta-feira. Carlão, depois disso tudo, a verdade é que ninguém mais confia nas explicações da empresa Amazonas Energia. Ela se enrola toda, gente. A empresa tem um péssimo relacionamento com o consumidor e deixa muito a desejar no serviço prestado. Ninguém duvida disso, Ninguém questiona isso, inclusive. Além de já ter a conta de luz cara, escuta mais essa, gente. Nós, os amazonenses aqui, ainda somos obrigados a pagar mais de R$500 milhões pelos desvios de energia, os chamados gatos, dos outros consumidores. Tudo para que a empresa não tenha prejuízo. É um absurdo. E essa substituição aí de medidores é algo surreal. Além de deixar a cidade mais feia, porque eles ficam pendurados, São monstrengos que ficam pendurados nos postes bem visíveis. E detalhe, a fiação toda exposta. Eles estão, inclusive, marcando um consumo de até 100% a mais do que o real, fazendo com que o consumidor pague simplesmente o dobro do valor do que realmente deveria pagar. E não há poucos casos não, viu, Karine? Como alega a empresa aí que vem falando que são poucos casos. Não, milhares de pessoas reclamam que o valor da tarifa de energia explodiu desde que a empresa foi privatizada. E a transparência nas ações da Amazonas Energia é mínima, o que dá motivos de sobra para todos desconfiarem de que a empresa está o quê? Agindo, é claro, com má fé, com má intenção.
né, de estar aí literalmente roubando o consumidor na cara dura. É isso que todos dizem nas denúncias. Pois é, Carlão, não é dizer, só foram 6, 4, 40, 30, sei lá. Apenas um já é motivo de desconfiança, já é motivo de reestruturação de tudo, já é motivo de parar isso tudo e reavaliar toda essa ação da Amazonas Energia. Apenas um aparelho visto com irregularidade. E por conta disso tudo, como eu já falei, a credibilidade da empresa é zero, né? É por isso que estão todos querendo mais transparência da concessionária. O Ministério Público deve se investigar, como falou, a fundo essa questão dos medidores e apresentar um relatório independente para a sociedade. A gente quer respostas. Os órgãos de defesa do consumidor devem ser implacáveis na nossa defesa. Que nós sentimos, é claro, estamos todos nos sentindo enganados. 18 horas. E a chuva não dá trégua, gente, aqui em Manaus. Esta sexta-feira amanheceu também debaixo de forte chuva. A Defesa Civil do município registrou mais 10 ocorrências, como abertura de crateras, riscos de desabamentos em casas e deslizamento de barrancos em vários pontos da cidade, além de tombamento de árvores. Choveu praticamente o dia inteiro hoje, Karen Milhão. Chuva forte, inclusive, né? E os detalhes sobre as ocorrências registradas durante a forte chuva você confere agora com a repórter Nathalie Moraes. Manaus amanheceu debaixo de uma forte chuva. A força da água causou diversos transtornos. Segundo a Defesa Civil Municipal, ao menos 10 ocorrências foram registradas. Entre os principais registros estão o risco de desabamento de casas e deslizamento de barrancos. Uma árvore tombou e atingiu um carro na rua Rio Mar, próximo à rua Amapá Novieira Alves, deixando o trânsito na área paralisado. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana enviou agentes para acompanhar e desviar o trânsito no local. Na Cidade de Deus, na Zona Norte, uma cratera abriu na rua Santa Júlia, um buraco na rua Estrela Cadente, na Raiz, e na rua Júlio Dantas, no Santa Itelvina. Além do risco de desabamento de casas nos bairros Aliança com Deus, Conjunto Vila Real, na Cidade Nova, e também no Educandos. Equipes da Defesa Civil Municipal estiveram nesses locais. O chefe da Divisão da Defesa Civil, José Mendes, fez um alerta para as pessoas que moram nas áreas de risco. Se uma casa está em risco de desabar, um barranco tem risco de desabar, ou uma alagação muito grande de proporção, avisando nossa central 199, qualquer telefone convencional ou celular, ligar para o 199, de pronta resposta nós temos uma equipe lá para atender e passar para nossa equipe de campo que vai para hoje. Segundo a Defesa Civil Municipal, choveu cerca de 50,2 milímetros aqui na capital amazonense nas últimas 24 horas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E as chuvas também causaram muitos transtornos no trânsito, né? Muito congestionamento. Foram registradas 32 ocorrências, a maioria acidentes sem vítimas graves. Mix. E agora vamos falar sobre os bastidores da política local com a jornalista Artemisa Gadelha. Artemisa, muito boa noite. A gente ficou sabendo que tem vereadores da Câmara Municipal de Manaus que ainda não tomaram todas as doses da vacina contra a Covid-19. A informação que nós temos aqui é de que são pelo menos 15 vereadores que não completaram o esquema vacinal. E pode isso, Artemisa? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que nos acompanham no programa 18 horas. Olha, pelo jeito... Pode, né? Estão entrando na Câmara Municipal de Manaus com o esquema vacinal incompleto. O próprio presidente da casa, vereador Davi Reis, ainda não tomou a dose de reforço. São 41 vereadores. Destes, 15 estão com ciclo vacinal desatualizado, ou seja, 36% ainda não tomaram todas as doses da vacina. De acordo com o registro da Prefeitura, o Imuniza Manaus e a Base Nacional de Dados do Sistema Único de Saúde. Destes 15, Karime e Carlão, o vereador Marcel Alexandre, do Podemos, não recebeu ainda nenhuma dose. E Johnny Carvalho, do Patriota, recebeu apenas uma dose.
Consta no site Imuniza Manaus que o vereador tomou a primeira dose do imunizante da Pfizer no dia 9 de agosto de 2021. Já se passaram aí 6 meses e Johnny Carvalho ainda não retornou para tomar a segunda dose. Desse total, 13 parlamentares tomaram a primeira dose e a segunda dose, faltando apenas a dose de reforço. São eles: Bessa, Caio André, Capitão Carpê, Davi Reis, que já foi citado aqui na matéria, também doutor Eduardo Assis, Eduardo Alfaia, Elan Alencar, Jaildo Oliveira, Kennedy Marques, Lissandro Breval, professor Samuel, Raif Matos e Thaisa Lippe. Segundo o epidemiologista da Fiocruz Amazônia, Gessen Orellana, os parlamentares estão na contramão da ciência e da orientação aí de especialistas que orientam sobre a vacinação contra a Covid-19. Segundo ele, eles deveriam, além de fiscalizar o executivo, dar exemplo à população. Vamos ouvir então o epidemiologista Gessen Orellana. Infelizmente, acaba refletindo bem um pouco do comportamento negligente da população de Manaus e dessas coberturas vacinais que, infelizmente, mais ou menos um ano depois de termos iniciado a campanha em Manaus, ainda estão muito aquém do que deveriam, né? Portanto, é muito triste, né, saber que essas autoridades, né, do Executivo Municipal, que tem o papel de fiscalizar o Executivo Municipal, né, os vereadores de Manaus, melhor dizendo, estão nessa situação, né? Isso acaba colocando em risco não somente as pessoas com que eles interagem, como também eles próprios, né? E acabam deixando mais uma vez a sensação de que em Manaus as coisas, infelizmente, não funcionam, principalmente quando se trata de medidas sanitárias, de medidas de saúde pública que poderiam ter nos poupado dessas 3 tragédias consecutivas que Manaus foi mergulhada em 2020, 2021 e mais recentemente agora em 2022. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o epidemiologista da Fiocruz Amazônia, Gessen Orellana. Eu solicitei nota da assessoria de comunicação da Câmara Municipal de Manaus e até o fechamento dessa matéria eu não obtive resposta. Entrei em contato também com os vereadores Marcel Alexandre e Johnny Carvalho, mas também não tive resposta. Nunca levei tanto perdido, Karime e Carlão, dessa gestão. Também é situação delicada, não é não? Bom, vamos lá. Artemisa Gadelha, ontem o ex-governador amazonino Mendes e o senador Omar Aziz voltaram a se falar. Olha esse detalhe, nós queremos saber, inclusive, mais detalhes sobre esse encontro. Conta pra gente, Artemisa. Conto sim, Carlão. Voltaram a se falar sim. E olha, depois de um longo jejum, 4 anos, esse encontro aconteceu ontem à noite em São Paulo, na Livraria Cultura. Foi durante o lançamento do livro Brasil, um país à deriva, do ex-vice-governador do estado do Amazonas, Samuel Hanan. Foi bastante badalado entre políticos e empresários aqui do Amazonas. Durante o evento, o amazonino Mendes, que é pré-candidato ao governo do Amazonas, e o senador Omar Aziz tiveram um encontro casual. Omar e amazoniano trocaram um rápido diálogo. Amazoniano tem sido bastante cogitado nas rodas políticas após liderar todas as pesquisas de intenção de voto ao governo do estado do Amazonas. Nos bastidores, apoiadores do pré-candidato ao governo estão compartilhando, inclusive nas redes sociais, a música de Léo e Rafael, chamada Pecuária 2.0, relacionando a amazonina ao tema. E esse trecho, tem um trecho que eu separei que diz o seguinte: chegamos num status diferente. Quem falava mal agora quer andar com a gente. Com tantos números positivos, amazonino tem chamado a atenção de muita gente e na política. E falando ainda do senador Omar Aziz, o ex-presidente Lula, pré-candidato do PT à presidência da República, ampliou aí as negociações para consolidar o apoio do PSD à sua candidatura, a candidatura dele, ainda no primeiro turno. E o que isso tem a ver
com o senador Omar Aziz. É que nessa negociação consta o apoio dele à reeleição de Omar Aziz ao Senado pelo Amazonas. O nome de Omar entrou no rol das ofertas feitas pelos petistas, junto com a retirada de candidaturas dos governos estaduais da Bahia e de Minas Gerais. E eu tenho mais uma notícia do PT. Em nota, a militância do partido enviou ao diretório e também à Comissão Executiva Estadual do PT no Amazonas o desejo de uma candidatura própria ao governo do estado nas eleições deste ano. O nome indicado foi a do ex-senador João Pedro como pré-candidato ao governo do estado do Amazonas pelo Partido dos Trabalhadores e da Federação a ser formada. O PT e os partidos que devem compor aí a federação de aliados como PCdoB, PSB e PV. E lembram aí da vereadora de Parintins? A Miss? A Miss. Exatamente, sim, a claro. ex-Miss Amazonas, Brena Gianá, do PSD. Ela ficou bem chateada, viu, com a repercussão da lua de mel dela na Disney. Brena fez, inclusive, um vídeo nas redes sociais dela e disse que foi vítima de linchamento virtual. Relembrando o caso, a vereadora fez um post nas redes sociais dela, na Disney, no mesmo dia do retorno aos trabalhos da Câmara Municipal de Parintins. A vereadora considera as críticas injustas, já que a mesma teria informado a Câmara sobre a sua ausência por causa da lua de mel dela e reforçou estar amparada legalmente. O problema agora é que, após a veiculação do vídeo dela, vários parlamentares afirmam que vão levar o caso para a tribuna. Pelo jeito, esse caso vai continuar repercutindo na próxima semana. Porque de falta, desculpa, ela pegou falta, né, Artemisa? Exatamente. Mas, e foi um recesso aí, Karime, de 2 meses. Pois é. Nos bastidores se comenta que os desafetos políticos de Brena estariam aí inflamando a notícia com interesses políticos, já que estamos em ano eleitoral. E Brena Gianá pode ser candidata à prefeitura de Parintins. E ela pode também tentar aí uma cadeira como deputada estadual. E para finalizar, chegou ainda a notinha quentinha. Os aliados do presidente Bolsonaro estão divulgando que ele estará presente no final de junho no Amazonas para assistir ao Festival de Parintins. Oficialmente, a visita ainda não está confirmada, nem a festa, né? Queremos muito o retorno do festival, mas não podemos esquecer que ainda estamos numa pandemia. Karime Carlão. Exatamente. Muitíssimo. Segurança, né? Pois é, tudo com segurança. Muitíssimo obrigada pelas informações, Artemisa. Boa noite. Valeu. Uma ótima noite para vocês também. 6h23, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. E os bancos não vão abrir no Carnaval. É o seguinte, segundo a Federação Brasileira de Bancos, o calendário do feriado do Carnaval está mantido. Por isso, não haverá atendimento ao público nas agências nos dias 28 de fevereiro e 1º de março, segunda e terça-feira de Carnaval. Karime, já na quarta-feira de cinzas, dia 2 de março, o início do expediente será ao meio-dia, no horário local, em encerramento em horário normal de fechamento das agências. E nas regiões em que as agências fecham normalmente antes das 3 da tarde, o início do atendimento ao público será antecipado, de modo a garantir o mínimo de 3 horas de funcionamento. E as contas de água e luz, além de carnês com vencimento no dia 28 de fevereiro e 1º de março, podem ser pagas sem multa, hein? Na quarta-feira, dia 2 de março, a quarta-feira de cinzas. Exato, né? Carlão. Bom, e a Federação dos Bancos orienta os clientes que utilizem os canais digitais, como sites e aplicativos dos bancos, para a realização de transferências e pagamentos de contas, nos dias em que não houver expediente bancário nas agências. 6h24, você era o melhor mix. E ainda hoje, aqui no 18 horas, especialistas alertam que o governo do Amazonas vai desmontar o Hospital de Combate à Covid-19 na Newton Lins, enquanto o estado ainda passa pela terceira onda da pandemia. Nosso assunto em instantes. 18 horas. Bom, e agora nós vamos conferir a previsão do tempo, em tempo e temperatura para hoje. Hoje é sexta-feira, choveu praticamente o dia inteiro. Vamos saber como é que fica, né? Como é que continua o tempo. Tempo e temperatura com Karime Leão.
Previsão do tempo. Deve continuar chovendo, viu, Carlão? Isso segundo informações do Climatempo. A previsão de chuva é de 90% de chances de chuva aqui em Manaus. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 64% e 88%. Mix. E o Rio Negro subiu mais 2 centímetros de ontem para hoje, mantendo o ritmo de subida no último dia 15. De lá para cá, o Rio Negro já encheu 10 centímetros e agora registra cota de 23 metros e 96 centímetros. Mix. E é exemplo do que aconteceu na primeira e na segunda onda da Covid-19 aqui no Amazonas, o governo do estado começa a desmontar o Hospital de Combate à Covid-19 da Newton Lins, sem que a terceira onda tenha acabado. Karine, para o cientista, o Lucas Ferrante, ainda é cedo para desmontar as estruturas de combate à doença, porque a alta da Covid deve se estender até o final do mês de fevereiro e início de março. As informações com a repórter Odineia Araújo. A Secretaria de Saúde do Amazonas deu início ontem à desmobilização do Hospital de Combate à Covid-19, Newton Lins, para o encerramento da requisição administrativa. A desmontagem, segundo o governo do estado, leva em consideração o cenário epidemiológico, com a redução no número de casos, hospitalizações, óbitos e principalmente devido à vacinação da população. Com o encerramento das atividades do Hospital de Campanha Newton Lins, os equipamentos, medicamentos, insumos, mobília e pessoal serão remanejados para outras unidades de saúde da rede estadual. Embora os dados de outros grupos de monitoramento também apontem que o Amazonas já teria passado pelo pico de casos, de óbitos e taxa de ocupação de leitos, o coordenador do Atlas ODS e professor da Universidade Federal do Amazonas, Henrique Pereira, diz que a taxa de ocupação de leitos de UTI para a Covid na capital é justamente um dos indicadores que impede o retorno das atividades presenciais na UFAM. É que o Grupo de Trabalho Operacional do Plano de Biossegurança da instituição tem feito boletins semanais baseados em 9 indicadores, sendo o principal deles a taxa de ocupação de leitos na capital. De acordo com o pesquisador Henrique Pereira, o próximo boletim deverá apontar que, com exceção de Manaus, que ainda apresenta um risco médio para a Covid, os outros campos da UFAM já entraram na bandeira verde, ou seja, risco baixo. Mas justamente a capital ainda não apresenta segurança para as aulas presenciais. Por isso, para Henrique Pereira, o cenário parece ser mais favorável agora, mas ainda requer atenção. O que pode acontecer, e sempre será uma preocupação, é a emergência, a ocorrência de novas variantes que podem desencadear ainda próximas ondas. E os estudos mais recentes já apontam, publicados na revista Nature, que a Omicron é mesmo capaz de vamos dizer, romper a barreira da imunidade, inclusive daqueles pacientes que já foram vacinados e que já tiveram a doença. Então, a preocupação sempre estará presente, doravante, com novas ocorrências de variantes dessa nova patologia, e a gente espera, nas próximas semanas, que os cenários mais positivos venham se confirmando no estado como um todo e particularmente em Manaus. Já o cientista Lucas Ferrante, doutorando do INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, diz que ainda é cedo para desmontar a estrutura de saúde para o tratamento da Covid-19. Segundo o cientista, de acordo com os modelos epidemiológicos, o Amazonas ainda está no meio da terceira onda. É importante deixar claro que o pico da terceira onda de Covid-19 no Amazonas, ele tende a ocorrer entre o final de fevereiro e o início de março. Nós ainda estamos no meio dessa onda e qualquer afrouxamento das medidas tende a fazer os casos aumentarem novamente. Preocupantemente, com um novo aumento de casos e uma estrutura de combate à Covid desmobilizada, tanto na cidade de Manaus quanto no estado, pode fazer subir os índices de letalidade da Covid-19. A situação ainda é preocupante, governo e prefeitura ainda precisam manter a estrutura e o combate da Covid acesos. O boletim da Fundação de Vigilância Sanitária de ontem informou
que 189 pessoas estão internadas com Covid-19 aqui no Amazonas. Dessas, 81 não se vacinaram e 31 não estão com o esquema vacinal completo. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha agora uma notícia otimista aí sobre a vacinação contra a Covid-19. A média diária de doses aplicadas aqui no estado do Amazonas aumentou em 50% na primeira quinzena de fevereiro desse ano, comparada ao mesmo mês de novembro de 2021, Karine. Exatamente, Carlão. Foram aplicadas 24.469 doses nos primeiros 15 dias desse mês. Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas e a repórter Nathalie Moraes explica melhor pra gente. A média diária de doses da vacina contra a Covid-19 aplicadas no Amazonas aumentou em 50% na primeira quinzena de fevereiro deste ano, comparada ao mês de novembro de 2021, atingindo 24.469 doses. Em fevereiro, até esta quarta-feira, foram aplicadas 342.560 doses dos imunizantes contra o novo coronavírus. Durante todo o mês de novembro de 2021, foram aplicadas 488.877 doses das vacinas, com uma média diária de 16.296 aplicações. Segundo a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, Tatiana Amorim, o aumento na quantidade de doses aplicadas faz parte do processo de diagnóstico situacional sobre a baixa cobertura vacinal no Amazonas. Nossas equipes estão sendo deslocadas para os municípios, colaborando com o planejamento das ações das campanhas de vacinação municipais. Então, lembramos que todos busquem os postos de vacinação para manter o esquema vacinal atualizado. O Amazonas tem 78% da população contemplada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19, 80% com a segunda dose e 58% com o esquema vacinal completo. Apesar do avanço, o município de Amaturá, por exemplo, no interior do Amazonas, tem o menor percentual de população imunizada do Brasil com a segunda dose. Apenas 11,5% da população está imunizada no município. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entidades ligadas à indústria buscam alternativas para garantir vantagens do Polo Industrial de Manaus diante da possibilidade de redução do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. E o Centro das Indústrias do Amazonas diz que a medida só não causará prejuízo ou danos como desemprego se não mexerem no IPI do que é importado e do que é produzido na Zona Franca de Manaus. Já a Federação das Indústrias aposta na sinalização do governo federal em preservar os produtos manufaturados do polo industrial. Quem explica os detalhes sobre o assunto pra gente agora é a repórter Odneia Araújo. Não é de hoje que o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem levantado a possibilidade de reduzir o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. A redução do IPI é um pedido do setor produtivo nacional. O governo federal está disposto a abrir mão de até 20 bilhões de reais, aplicando redução linear de 25% no imposto. A proposta ainda está sendo discutida e entidades ligadas às indústrias do Amazonas pedem que a redução não alcance os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus. O presidente do Centro das Indústrias do Amazonas, CIEAM, Wilson Périco, diz que a redução de impostos é benéfica e o discurso do Ministério da Economia faz todo sentido. Reduzir o IPI para favorecer a atividade industrial em todo o Brasil, além de gerar mais empregos e reduzir os custos dos produtos ao consumidor, mas acontece que os produtos fabricados aqui na Zona Franca de Manaus não têm o IPI. Então, segundo Wilson Périco, para que a medida seja realmente benéfica sem causar danos sociais no Amazonas, como o desemprego, por exemplo, não se deve mexer no IPI do que é importado e do que é produzido na Zona Franca de Manaus. Ou seja, esse impacto para o consumidor, ele não existe.
E também, se você baixar o IPI linearmente para aquilo que hoje é importado, você acaba favorecendo a importação, ou seja, nós vamos exportar empregos. Então, a proposta que foi colocada é, sim, nós concordamos em reduzir o IPI para tudo aquilo que não seja produzido na Zona Franca de Manaus e para tudo aquilo que seja produzido nos estados, com exceção daquilo que está sendo produzido em Manaus e as importações. Se a decisão do investidor for o produzir em Manaus, que ele também usufrua desse mesmo diferencial. Então, é nesse sentido que foi discutido, está sendo discutido com o governo do estado e a SUFRAMA, e nós temos muito otimismo de prosperar nessa negociação. O ministro da Economia, Paulo Guedes, aparentemente entendeu que os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus deveriam ficar de fora da proposta de redução do IPI. De acordo com o presidente da FIEAM, a Federação das Indústrias do Amazonas, Antônio Silva, o governo sinalizou em preservar os produtos manufaturados do polo industrial de Manaus. A nossa concepção é de que a redução linear do IPI não alcance os bens aqui fabricados. Além disso, estamos discutindo conceitualmente critérios para que não haja um congelamento do nosso modelo pós essa redução. Acredito que com a ação do governo estadual, com a SUFRAMA e com as entidades de classe, conseguiremos chegar em um denominador, um desenho comum que resguarde o nosso polo industrial, haja visto que nós temos a constitucionalidade das vantagens comparativas. O superintendente da SUFRAMA, general Algacir Poulsin, também confirmou o compromisso do governo federal em preservar as vantagens da Zona Franca de Manaus. Mas para o deputado estadual Serafim Corrêa, a proposta do Amazonas de ficar de fora da redução do IPI para produtos fabricados aqui vai gerar confusão com os demais estados. É claro que isso daí daria uma grande confusão, porque seremos nós, Amazonas, brigando com 26 outros estados. Não creio que isso emplaque, ou vai aumentar ou vai diminuir para todos, ou não vai diminuir para ninguém, nem aumentar para ninguém. Essa é uma dificuldade que nós temos, porque no fim das contas o incentivo que atrai empreendimentos para a Zona Franca são aqueles que têm o IPI muito alto, pelo fato de na Zona Franca não pagar IPI. Uma das reuniões para discutir a redução do imposto aconteceu na sexta-feira da semana passada em Brasília. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E agora em Manaus, 6 horas e 38 minutos. Vamos para Brasília conversar com o correspondente do programa 18 horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, muitíssimo boa noite. Chegamos sexta-feira e é claro que o assunto em pauta durante esse ano inteiro, pelo menos, né, até o fim do ano, vai ser a eleição. Temos aí novidades na corrida presidencial? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite. Olá, a todos. Boa noite. Notícia hoje foi o PSD, partido do senador Omar Aziz, e agora do deputado federal Marcelo Ramos, que está prestes a anunciar a filiação do governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, para concorrer à presidência da República. Essa informação, que ainda de bastidor, Karime, mexeu mais uma vez as pedras do xadrez político das eleições. Todo dia tem uma novidade, né? Verdade. Não dá para deixar de dar informação. Atualmente, o governador Eduardo Leite é do PSDB. E em novembro do ano passado ele perdeu as prévias para o governador de São Paulo, João Dória, ficando de fora da disputa presidencial. Ele, que faz parte do grupo de oposição a Dória no PSDB, está ensaiando uma retirada do partido para pôr em prática o projeto político pessoal de chegar à presidência da República. Eduardo Leite, Karime, tem 36 anos de idade, garoto novo, mas com muita habilidade política. E agora ele deve pular para o PSD, partido que tem bancada expressiva no Congresso Nacional. Quem vai comer poeira nessa história vai ser o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que já vinha dando sinais de cansaço já na pré-campanha. Ele vinha sendo pressionado pelo partido, que não está nada feliz com o resultado das pesquisas, que estão dando a ele entre 2% e 3% das intenções de voto. A aquisição de Eduardo Leite para o PSD
pode deixar o partido forte, ainda mais forte nessas eleições, dando capital político um pouco maior tanto para uma candidatura própria ou para costurar uma aliança política na disputa presidencial, provavelmente com o PT. Vai depender aí do presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, que vem fazendo toda essa movimentação. Ele está lapidando esse diamante chamado PSD para quem quiser comprar. Outra notícia sobre eleições, Karime, foi a fala polêmica do presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, em defesa do voto impresso e auditável, imagina só. Nossa. Mas ele disse que é uma posição diferente da do presidente Jair Bolsonaro. A fala dele repercutiu nas redes sociais. Vamos ouvir um trecho da fala de Carlos Lupe. Nós confiamos no TSE, nós acreditamos na lisura, na democracia e na imparcialidade do TSE. O que nós queríamos antes e continuamos querendo é que tenha uma impressão automática do lado da urna para poder se conferir o voto. Agora, não é isso que o Bolsonaro quer. O que o Bolsonaro quer é avisar um golpe que ele quer preparar pela derrota certa. O PDT jamais aceitará golpe, principalmente desse coisa ruim que está em Brasília. Você está ouvindo 18 horas. Tá aí a fala, né, bem contundente, carregada de críticas do presidente nacional do PDT, Carlos Lupe. Carlos Eduardo. Karime, é uma fala no mínimo estranha, né? Confusa também, contundente, porém confusa, né? Porque como é que o PDT apoia o voto impresso e auditável justamente nesse momento, né? Em que há uma confusão enorme, exagerada, nacional, envolvendo a questão do voto impresso e auditável. Ficou confuso porque os grupos bolsonaristas falam também sobre a impressão, o papelzinho, logo após o voto na urna eletrônica. O próprio deputado federal, Capitão Alberto Neto, já falou com a gente aqui no 18 horas, falando, olha, o nosso objetivo é que a urna tenha um papelzinho ali do lado, mostrando que a saída do voto, a computação do voto, enfim. Ou seja, ficou confuso, né, Carlos Lupe? Não foi nem oportuno essa situação aí, presidente. Outra notícia, Karime. Sérgio Moro disse hoje que numa reunião com empresários que a candidatura dele à presidência da República vai até o fim. Ele disse isso por causa das especulações em torno da candidatura dele, porque tem gente, inclusive dentro do Podemos, partido dele, afirmando que há possibilidade dele abrir mão da campanha presidencial para disputar o Senado. Nessa reunião ele disse o seguinte, abre aspas, vou até o fim porque alguém precisa falar a verdade em 2022, fecha aspas. E Moro disse ainda que não pretende sair do Podemos para ir ao União Brasil, que é o partido que vem flertando com o Podemos para fazer aliança ou para ele sair do Podemos e embarcar para a União Brasil. Aí vem a pergunta, será? Tá cedo, né, para dizer isso, né? Karime e Carlão. Ei, Carlos Eduardo, o Tribunal Superior Eleitoral bateu aí já o martelo e definiu as regras para a propaganda eleitoral nos jornais e também naquelas postagens pagas na internet. O que muda e o que não muda nessa situação aí, Cadu? Carlão, informação importante para quem vai fazer campanha política. O STF decidiu com maioria no plenário impor restrições para a publicidade política nos jornais impressos e ainda proibiu a veiculação de propaganda eleitoral paga na internet, exceto em casos de impulsionamento de conteúdos nas redes sociais, como estratégia para ampliar ou direcionar o alcance de uma postagem. Com isso, foram mantidas as regras já existentes na lei eleitoral, que é de 1997. Pela norma vigente, Carlão, o candidato pode comprar até 10 anúncios de jornais impressos em dias separados para serem publicados em até 48 horas antes das eleições. No caso da internet, os candidatos podem usar somente o mecanismo de impulsionamento de conteúdo. A Associação Nacional dos Jornais, a ANJ, entrou com uma ação com o objetivo de derrubar essas duas restrições que foram mantidas pelo Congresso Nacional na reforma eleitoral, sob a justificativa de que os candidatos com mais dinheiro vão ter muito mais vantagens em relação aos outros. Mas os ministros Dias Toffoli, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes não pensaram dessa forma e decidiram manter o texto da lei de 1997. Carlão e Karime. Ok.
Carlos Eduardo, e por que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu ao Supremo o arquivamento do inquérito de dados sigilosos que envolve o presidente Jair Bolsonaro? Explica pra gente. Karime, Augusto Aras hoje é uma espécie de quarterback do presidente Jair Bolsonaro, né? No futebol americano, quarterback é aquele cara que corre ali derrubando todo mundo, tentando proteger o atacante, quem tá com a bola para chegar até o objetivo. Esse é o Augusto Aras, que nesse momento está fazendo um trabalho bem útil, né? Do grupo dele, sentando em cima do inquérito da CPI da Covid-19 e agora protegendo Bolsonaro do inquérito da Polícia Federal que investiga o vazamento de dados sigilosos sobre uma possível invasão hacker ao sistema de urnas eletrônicas do TSE. Augusto Aras encaminhou um pedido ao Supremo Tribunal Federal pedindo que o inquérito seja arquivado, alegando que as informações dadas pelo presidente Bolsonaro durante aquela live em que ele apresentou o inquérito, divulgou as informações da Polícia Federal, segundo Aras, eram distorcidas e que por isso não houve crime, ou seja, ele quis dizer assim, Bolsonaro não sabia o que estava falando, ele estava com o inquérito na mão, mas não sabia o que estava falando, então logo ele não cometeu crime nenhum. Essa superproteção de Augusto Aras, Karine, claro, está repercutindo principalmente no meio político. No Senado, a Comissão de Direitos Humanos vai apresentar na semana que vem um novo convite ao Procurador-Geral da República para que ele se apresente e explique o que está fazendo com relação ao relatório final da CPI da Covid-19, porque ele ainda não deu encaminhamento aos indiciamentos, inclusive o indiciamento do governador Wilson Lima. Aras afirmou que a CPI entregou um relatório com informações desencontradas. Ele deu uma entrevista para uma TV dizendo que a CPI não fez do trabalho dela direito, que por isso... Então, por essa razão, hoje à tarde, a CPI entregou a relação de provas da CPI, com todas as informações organizadas e catalogadas. A briga continua, né? Karime e Carlão. Nossa, muitíssimo obrigada pelas informações, Carlos Eduardo, direto de Brasília. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente, um abraço. Tchau, tchau. Bom final de semana. Cadu, 6h47 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí o Ibama, hein? O Ibama define combate ao desmatamento na Amazônia como prioridade. Segundo o governo federal, as ações de combate ao desmatamento ilegal na Amazônia e o combate a incêndios florestais são as prioridades do planejamento das ações de proteção ambiental do Ibama para o ano agora de 2022. As diretrizes foram publicadas na edição desta sexta-feira no Diário Oficial da União, Karime. Pois é, para o combate a incêndios ambientais na região, o órgão aponta que vai contar com 1.700 brigadistas que vão atuar especialmente na Amazônia Legal, que abrange aí os estados de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Tocantins, Mato Grosso e Maranhão. Para o Distrito Federal, o plano prevê a seleção de 70 brigadistas. Serão empregados cerca de 50 milhões de reais somente para as ações de prevenção e combate a incêndios florestais. As principais despesas serão com as contratações e treinamentos dos brigadistas, compras de equipamento de proteção individual, além de veículos e helicópteros para o programa. E em instantes, aqui no 18 horas, uma das consequências do confinamento imposto pela pandemia foi o aumento no número de divórcios. Aqui em Manaus, por exemplo, o número de divórcios aumentou em 36%. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo para amanhã e também final de semana. Será se vai chover no final de semana? Vamos saber os detalhes, tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Um pouco de tudo, né, Carlão? Segundo informações do Climatempo, para este sábado, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima, gente, não chega a 30 graus, tá? Fica só nos 29, tá? As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 65% e 98%. Já no domingo, as chances de chuva também são de 90% e a previsão é de sol e aumentos de nuvens de manhã, com pancadas de chuva também à tarde e à noite, tá? A mínima prevista é de 22 graus e a máxima um pouco mais quente, pode chegar a 32 graus. Mix.
Olha, uma das consequências do confinamento imposto pela pandemia foi o aumento do número de divórcios, Carimilhão. Olha aí esse detalhe, hein? Aqui em Manaus, por exemplo, o número de divórcios aumentou, sabem quanto? 36%. Olha pois aí. é, né? Aquela história de ficar todo mundo junto 24 horas por dia é meio complicado. Parece mesmo, tá? tudo, né? Difícil, viu, gente? Foram mais de 2.200 processos de divórcios, tá? E em segundo lugar ficou o município de Itacoatiara, logo depois Coari. Vamos saber um pouco mais sobre esse assunto agora na reportagem de Nathalie Moraes. O número de casais que oficializaram a separação vem crescendo ao longo dos últimos meses do isolamento social imposto pela pandemia da Covid-19. Um levantamento do Colégio Notarial do Brasil aponta que os divórcios consensuais cresceram em 18,7% só em 2022. Considerando apenas Manaus, a alta foi de 36% nos processos de divórcios encerrados, sendo a nossa capital a maior responsável pela elevação no número de divórcios concedidos no estado desde o início da pandemia. No Amazonas, foram registrados 2.680 processos de divórcios encerrados em primeira instância, e 1.927 deles de natureza consensual, e os não consensuais foram 752, sendo 466 requeridos ou solicitados pela mulher e 286 pelos maridos. Segundo o IBGE, em todo o Brasil com a pandemia, o número de divórcios é de 13,6%, mas em Manaus tivemos um aumento de 36%, como explica o diretor de disseminação do IBGE no Amazonas, Adjalma Jaques. Na contramão do que aconteceu a nível nacional, o número de divórcios no estado cresceu em relação ao ano anterior, influenciado principalmente pela queda sensível ocorrida em 2019 na relação com 2018. Na celebração do casamento civil, a maioria dos cônjuges optam pelo regime de comunhão parcial de bens. Por isso, o maior quantitativo de divórcios ocorridos está concentrado nesse formato de união. Entre a maioria dos divorciados, aparecem em primeiro lugar os casais com filhos menores de idade, como explica o disseminador do IBGE. Os divórcios, em sua maioria, acontecem entre casais que possuem somente filhos menores de idade. Casais com apenas um filho ou nenhum filho são aqueles que mais se divorciam. Algo que tem ocorrido na maioria dos divórcios no estado é a opção pela guarda compartilhada dos filhos. No entanto, quando isso não ocorre, é a mulher que fica com a guarda das crianças. Ainda não é possível afirmar algo sobre a influência do isolamento social nos divórcios, justamente pelas limitações que a coleta enfrentou por conta do trabalho remoto nas varas judiciais. Além de Manaus, os municípios de Itacoatiara, Coari, Humaitá e Tefé foram os que mais registraram divórcios com a pandemia. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 53 minutos. Vamos voltar a conversar com a jornalista Artemisa Gadelha. Ela traz agora pra gente algumas dicas para esse fim de semana, hoje que já é sexta-feira, não é? Artemisa Gadelha, sextou. Sextou, Karine. Então vamos aproveitar esse final de semana com a família. E eu vou começar pela exposição Amazônia Viva, do artista plástico Amarildo Vale, no Shopping Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. Ela foi lançada na semana passada e vai até este domingo, dia 20 de fevereiro. Então vamos aproveitar. Amarildo tem mais de 35 anos de experiência, são 30 telas retratando a flora, a fauna e o cotidiano do caboclo amazônida. Na exposição, pinturas em tela, além de esculturas em madeira e também cimento. A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, organizou a exposição, que acontece no piso L2 do Shopping Ponta Negra, das 10 da manhã às 10 da noite. E o melhor, Karime e Carlão, entrada gratuita. Ótimo. Isso é sempre bom. Já quem for visitar o Teatro Amazonas, é possível conferir o Memorial Eternamente, Zezinho Correia. Que falta que ele faz, maravilhoso. Né? A exposição mostra a vida e obra do ícone amazonense em fotos, figurinos e imagens importantes da carreira do cantor. O acesso ao Teatro Amazonas é gratuito também para amazonenses. Crianças até 10 anos e PCDs, pessoas com deficiência, todos mediante comprovação.
A visitação acontece de terça a sábado, das 9 da manhã até as 3 da tarde. E é necessário fazer aí agendamento pelo portal da Cultura ou o site do Teatro Amazonas. Karime e Carlão. Boa. Muitíssimo obrigada. Tá aí uma agenda com muita cultura, né? É legal essa história grátis, hein, Karime? Exato, e é legal a gente turistar na cidade onde mora. Muito obrigada, Artemisa. Valeu. Boa noite, bom fim de semana. Um pouquinho mais da nossa cidade. Um ótimo final de semana para vocês também. Valeu. Valeu. Você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Prefeitura, Karime, convoca... Exato, segue daí. 30 profissionais de saúde para a contratação de temporários. Olha só, os convocados são do cadastro reserva e devem completar aí as 436 vagas oferecidas até o momento. 406 profissionais, Karime, foram contratados e já estão atuando nas unidades da rede municipal de saúde. Que bom. Exato, presta atenção, tá? Que a nova lista de convocados pode ser consultada lá no site da Secretaria censa.manaus.am.gov.br pelo link PSN Emergencial, tá? Os profissionais devem comparecer à sede da Secretaria na Avenida Maripiranga Monteiro, número 1695, no centro da cidade. Perdão, no bairro Adrianópolis, tá? Nos dias 21 e 22 de fevereiro, agora próxima segunda e terça-feira, das 8 da manhã até as 3 da tarde no Adrianópolis, não vai esquecer. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Vamos conferir os indicadores econômicos dessa sexta-feira. O dólar fechou em baixa de 0,52%, cotado a R$ 5,14. O euro fechou em baixa de 0,78%, a R$ 5,82. A moeda virtual, o Bitcoin, fechou em baixa de 2,79%, cotada a R$ 208.085. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, operou em baixa e fechou a menos 0,65%, registrando 112.785 pontos. E especialistas alertam para o golpe do dinheiro esquecido. Mais de 560 mil pessoas já foram vítimas do golpe em menos de um mês. A informação é da empresa de segurança digital PSafe e estima que mais de 500 mil pessoas já caíram nesse golpe, Carlão. Olha que complicado, hein? E o novo golpe, Karime, leva em consideração a nova plataforma do Banco Central chamada Sistema Valores a Receber, que permite aos usuários consultar possíveis valores esquecidos em contas antigas de bancos e instituições financeiras. A empresa identificou a criação de sites falsos que usam o tema para atrair vítimas. Eles agem rápido demais, né? Eles têm a oportunidade, estão lá. Então, cuidado, que é mais um golpe na praça. Eles conseguem aí informações sigilosas, Karine. Pois é, Carlão. Daí é importante a gente ressaltar que o único site disponível para essa consulta é o Valores a Receber, tudo junto, .bcb.gov.br. Qualquer outro link diferente é golpe, viu? Corre, né? As mensagens falsas também podem chegar. Atenção, mensagens falsas podem chegar por e-mail ou SMS, apesar de menos comum, mas chega. Então tem que ter todo cuidado é pouco, porque esses daí são os golpes cibernéticos e a gente realmente cai se vacilar. Você está ouvindo 18 horas. E agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no estado do Amazonas com Karime Leão. O boletim diário Covid-19 informa o diagnóstico de 1.285 novos casos, totalizando para 567.973 os casos aqui no estado. Ainda segundo o boletim, foram confirmadas 3 mortes, elevando o total para 14.086 o total de mortes no estado do Amazonas. Agora em Manaus, 6 horas e 58 minutos. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Toda a polêmica envolvendo a Amazonas Energia deve ser analisada com muita racionalidade. Afinal, são milhares de consumidores que se sentem enganados, roubados com valores exorbitantes na conta de luz.
Falta transparência e só uma investigação independente devolverá a confiança ao consumidor e a certeza de que ele está pagando o correto. É importante observar que em nenhum medidor inspecionado pelo Instituto de Pesos e Medidas foi identificado problema a favor do consumidor. Só se constatou erros em benefício da empresa. Isso por si só já é muito suspeito. A relação da concessionária com os consumidores, que já era desgastada, chegou neste mês ao pior nível. Funcionários da empresa vêm sendo constantemente ameaçados e até agredidos nos bairros. Já passou da hora da normalidade ser restabelecida. Fornecimento de energia é um serviço essencial e não pode ser alvo de tantos erros e equívocos por parte da empresa Amazonas Energia. 18 horas. Carimilhão, finalizamos então? Mais uma edição, olha aí. Mais uma semana, Carlão. Mais uma semana, hoje é sexta, sextou, Karine. Tá tudo certo já pro final de semana? Tá tudo ok, gente. Um beijo, obrigada pela companhia. Até segunda. Continue bem, continue em 100,7. Bom final de semana e até segunda. Você ouviu 18 horas.